Esse vídeo é para você que sonha em construir a sua casa, mas acha que as coisas são muito simples. Vamos pegar um papel, vamos escrever ali? Mas não, eu tô aqui para te dizer que construir uma casa é uma ação complexa e que existem muitas coisas a serem pensadas. Eu vou focar neste vídeo somente nas questões de mão de obra. O que eu preciso pensar ou ações que eu preciso pensar na minha construção. Antes que você já comece chegando lá nos comentários dizendo esqueceu do ar-condicionado, esqueceu disso. Eu tô aqui passando um geral para você, tá bom? Para você receber conteúdos como esse, se inscreve no canal, ativa as notificações e conforme eu for escrevendo aqui no meu Flipchart, vai usando os comentários para fomentar discussões aí com o pessoal. A cada nova situação que eu coloco aqui, comenta, porque a sua experiência pode ajudar outras famílias. A sua experiência contribui com o mercado. Então, já de cara, quando eu estou começando uma obra, eu já vou atrás aí então da minha mão de obra, tá? E essa mão de obra, ela está dentro de uma construtora. Eu vou contratar alguém então para fazer aí a minha casa, a minha construção. Obviamente eu preciso também de um projeto. Aqui eu não estou falando em ordem cronológica, tá bom? Esse projeto é o ato do planejamento. Planejamento, certo? E eu tô aqui para te dizer uma coisa. Você, família, por mais vivência que você tenha de obras, eu arrisco a dizer para você que você não conseguirá pensar em todas as coisas. Então, quando você vai planejar a sua casa, eu aconselho você a contratar então um profissional. E esse profissional, eu estou falando aí de um engenheiro, de um arquiteto, de um técnico, de uma pessoa aí que vem então a contribuir, de uma empresa que faça tudo isso, vem a contribuir com esse planejamento. Porque lá na obra, lá na mão de obra, e eu estou falando então aqui de uma construtora, tá? Uma construtora. Nesse local aqui, ó, nosso canteiro de obras não é um local de se planejar. Aqui é um local de executar, execução. Isso tem que estar muito claro. Marcelo, mas eu não vou planejar o meu canteiro de obras? É óbvio que você vai. Você precisa ter a estratégia do seu canteiro de obras. Onde eu coloco o tijolo, onde eu coloco o cimento, onde eu coloco a areia, onde eu coloco a brita. De tal forma que o fluxo do meu canteiro de obras seja um fluxo dinâmico, em que a mão de obra não fique caminhando 10 metros para lá para pegar alguma coisa, depois mais 15 para cá para pegar alguma coisa, e depois, sendo que eu posso concentrar tudo isso em um espaço de canteiro de obras. Não é tópico para agora, isso daí é estratégia de construção para construtores, para construtora. A execução é um local que você planeja sim o seu cronograma de obras. Mas nesse planejamento que eu estou falando, não deve ser planejado no canteiro de obras as coisas da sua casa. Então, vamos lá. Você vai então contratar um profissional para fazer o seu projeto, o seu planejamento e contrata também uma construtora para fazer a sua execução. Quando eu estava falando que por mais vivência que você, família, tenha sobre a obra, um profissional pode te orientar sobre essas coisas que eu vou conversar com você agora aqui. Cerca elétrica. Quando eu estou fazendo o meu projeto, eu já tenho que pensar na cerca elétrica, na proteção da minha casa, na segurança da minha casa? Óbvio que sim. Você já deve ter visto várias cercas elétricas que tem aquele monte de fio pendurado por fora da casa que fica feio. Ou quando alguém quer esconder esses fios, depois vai lá, quebra a parede, passa uma tubulação. Fica estranho, né? Mesma coisa a internet, o cabeamento de internet. Não sei se na sua casa tem alguns cabos de internet pelo meio da sala. O que isso quer dizer? Falta de planejamento. Não foi projetado, não foi planejado a sua casa de tal forma a contemplar todo o cabeamento da internet. Marcelo, mas na minha casa eu vou colocar um cabo que vai a um roteador que vai ficar na sala e ele vai dar acesso a com o roteador, tá? Acesso a todos os ambientes da casa. Aí o seu filho cresce, resolve comprar um computador gamer e ele precisa de um cabo. Porque os jogos que ele vai jogar ou os programas que ele vai usar para trabalho, coisa do tipo, não rodam, ou rodam, mas não com excelência, somente com o sinal do roteador. Você precisa então cabear, só que no seu projeto só tem cabo lá na sala. Naturalmente vai ter que comprar um cabo para esticar lá para o quarto do seu filho.
Aí todos os dias, quando você vai passar, você está vendo aquele cabo azul, aquele cabo branco lá no meio da sala, você vai brigar. Mas não é culpa dele. A culpa de o quê? É do planejamento, que não foi bem feito. Você quer dar mais segurança para a tua casa? Onde ficarão posicionadas as câmeras de segurança? Então, na fase do planejamento, na fase do projeto, o Marcelo, por exemplo, não entende de segurança. Então, nós contratamos um profissional que entende de segurança, ele vem até o escritório, ele localiza quais são os pontos do nosso projeto, que são pontos falhos, os pontos cegos, e ele ajusta a câmera de tal forma que não tenhamos ponto cego na nossa casa. Alarme, em que local que eu coloco os sensores de presença na nossa construção? Então, eu não sei onde eu vou colocar. Então, ou durante a fase de projeto, ou na hora que eu vou passar os conduítes lá na obra, os eletrodutos, eu preciso ter esse profissional que entende onde as pessoas, quando vão roubar a sua casa, por exemplo, por onde elas vão passar. Então, eu preciso ter os sensores de presença que respeitem isso. Mas você já deve ter visto sensores de presença, você já deve ter visto várias câmeras que tem aquele monte de fiozinho colado no cantinho da laje, no cantinho do gesso, para não ficar aparecendo. Sabe aquelas canaletas que se coloca também para esconder os fios? Numa obra planejada, numa obra que tem um bom profissional cuidando para você, isso é inadmissível. Não faz sentido ter isso. E energia fotovoltaica, você já pensou nisso? Então você vai ter lá os painéis que vão ficar no telhado da sua casa. Onde que a gente vai colocar lá todo o equipamento da energia fotovoltaica? Se você não planeja isso, fica aqueles fiozinhos pendurados. Não estou falando que um fiozinho pendurado vai comprometer a qualidade da sua obra. Mas numa obra que nós temos um bom planejamento, mais uma vez, isso é inadmissível. Ou a construtora que vai fazer a sua obra, ela pode pensar nessas coisas? Ela pode sim, mas não é obrigação dela. A obrigação da construtora é executar. A obrigação de quem faz o projeto é planejar todos esses detalhes. Outro ponto, na sua casa nós temos água fria. Então você abre a torneira da cozinha, sai a água fria não, né? A água natural, a água que está lá na caixa d'água, ou que vem de uma cisterna, ou de um poço artesiano, água natural. Você vai tomar banho, água natural. Se você quer esquentar, você precisa ajustar o seu chuveiro com a energia elétrica, vai ter um aquecimento elétrico. Aí você pode dizer o seguinte, olha, Marcelo, já deixa programado para mim um aquecimento de água, que lá no futuro eu resolvo trocar os meus chuveiros, troco as minhas torneiras. Mas espera aí, para eu deixar isso programado, eu preciso pensar na tubulação, porque afinal a tubulação de água fria é específica, a tubulação para água quente é outra tubulação. O registro, a torneira para água fria é um tipo, para água quente é outro tipo. Então eu já preciso pensar nisso. Outro ponto, e se for água quente do aquecimento solar? Essa tubulação tem que ir lá para o telhado, aonde ficarão os nossos painéis, os nossos tubos, as placas. Mas e se for aquecimento a gás? Não é para o telhado que vai, a gente vai esconder isso. Onde eu vou esconder? Olha que interessante, eu preciso planejar. Isso vai para uma lavanderia, isso vai para uma área aberta, afinal tem gás? Onde eu vou posicionar os meus botijões de gás de tal forma a todas as vezes que vai ser feita a troca, não a manutenção, né? A troca do botijão, por onde o gaseiro vai passar? De que forma que eu vou posicionar a minha central de gás que ela não comprometa a estética do ambiente da casa, certo? E o ar-condicionado? Os motores do ar-condicionado? Puxa, esqueci de planejar aqui. Chega na obra, puxa, esqueci de executar na obra. Aí você muda para sua casa e vai comprar os motores do ar-condicionado e percebe que não tem tubulação preparada, não tem os locais para colocar os motores, não foi pensado onde vai colocar a evaporadora, não foi pensado o dreno. Tudo isso eu consigo fazer no meu planejamento. Tudo isso eu consigo fazer no meu planejamento. Vou lavar o meu banheiro, mas eu só quero passar um paninho, tá tudo certo. Mas e se eu quero jogar água para o lado de fora do box? Eu preciso ter um ponto de captação de água. Vou lavar a lavanderia, a cozinha, como que funciona as quedas de água? Como que eu vou pensar? Tem que ser planejado.
Não vou nem entrar no básico dos móveis de sofás, mesas, espaços de circulação, tudo isso entra no planejamento. Quais são os tipos de janelas que eu vou utilizar? De esquadrias, de portas, box, enfim, janelas de alumínio, de madeira, tudo isso são os detalhes que entram no nosso planejamento que um bom profissional consegue ter clareza de todas essas coisas. O fogão, será um fogão a gás, um fogão elétrico, por exemplo? Eu vou ter uma coifa ou não vou ter uma coifa no fogão? Qual que será o posicionamento? Ah, Marcelo, deixa, lá na obra a gente pensa nisso. Não, não é assim lá na obra a gente pensa nisso. Eu preciso planejar para eu poder saber aonde vai a minha tubulação de gás. Lembra da minha central de gás? Eu preciso saber de onde ela vem, para onde ela vai. Porque se eu deixo para tomar a decisão lá na obra eu não tenho tempo de ficar pensando. A obra eu tenho um cronograma para seguir. A obra ela consome um custo de mão de obra por dia muito alto. Então se eu for ficar esperando para tomar a decisão, a minha obra fica muito cara. Planejar é mais barato. Planejar é mais barato. Eu tenho que saber onde eu coloco cada coisa. Jardineiro. Como que serão feito a jardinagem, o paisagismo da minha construção não, né? Da minha casa como um todo, do terreno. Toda a parte de serralheria, os metalúrgicos, como que eu vou estruturar isso? Eu vou ter a parte de automação residencial, onde ficarão as minhas centrais, central de alarme, a central de segurança. Tudo isso tem que ser pensado. Sabe aquela centralzinha do alarme que fica assim, da cerca elétrica? Já pensou isso no corredor da sua casa? Ah, Marcelo, como assim? Não faz sentido? Pois é, não faz sentido, mas eu já vi várias casas com a centralzinha no corredor da casa que dá acesso aos quartos. E fica aquele barulhinho dentro de casa com aquela luzinha vermelha acesa dentro do corredor. Aí você acorda de madrugada, aí você quer lavar a sua sacada, supondo que você tem um sobrado. Você pensa em lavar a sua sacada, mas você percebeu que não tem torneira. O ponto de água mais perto é do banheiro da suíte. Aí você quer pegar um balde, mas não tem como eu vou pegar um balde. Eu vou pro chuveiro ou vou ter que puxar uma mangueira lá de baixo e agora já preciso de mais uma ou duas pessoas. Olha que interessante, se eu planejo bem, eu já penso num ponto de água escondidinho na minha sacada. Vou cortar a grama. Só ficou uma extensão lá nos fundos. Uma extensão não, uma tomada lá nos fundos do terreno. Então agora eu vou ter que puxar uma extensão de fora a fora lá para frente. Sendo que eu já poderia pensar em um ponto de tomada. Você percebe que são muitas coisas que envolvem esse planejamento da obra? E esse planejamento, ele excede a própria obra. Esse planejamento, esse projeto, quando nós estamos falando, ele tem de ser focado 100% na pessoa. 100% na pessoa. Então esse profissional aqui, olha, se ele não tiver um olhar para quem vai morar, esse planejamento fica deficitário, esse planejamento fica ruim. Então, todas as vezes que esse profissional vai atender essa família, muitas coisas precisam ser levadas em consideração. Quais são os hábitos, costumes, como que a família vive, como que faz churrasco, se faz churrasco, se não faz, se recebe muitas pessoas. Essas perguntas são básicas. Mas você percebeu que vários pontos que eu tratei aqui pode parecer básico, mas quando esquece desses pontos básicos, a execução fica comprometida. E depois que a casa está pronta, depois que você muda na casa, depois que você está morando na casa, é que você começa a detectar os problemas. E quando você detecta o problema, você vai fazer duas situações. Você, família, você vai colocar uma culpa. Você quer encontrar um culpado. Fui lavar minha sacada, não tem torneira. Aí você tem que lá puxar uma mangueira. Na primeira vez tudo bem, na segunda tudo bem, na terceira já começa a ficar de saco cheio, na quarta você já começa a encontrar o culpado. Você vai culpar ou este profissional que fez o planejamento,
ou você vai culpar esse profissional que fez a execução. Aí você pode pensar, poxa vida, se eu soubesse eu tinha pensado nisso antes. Ah, é assim mesmo. Você já deve ter ouvido, né? Ah, é assim mesmo, a primeira casa a gente erra, a segunda a gente aprende e a terceira casa é que vai ficar boa. Não! A sua primeira casa tem que ser uma casa boa. A sua primeira construção tem que ser uma construção bem feita e bem pensada. Então, nessa situação que você vai buscar por essa culpa de alguém, muitas vezes, você, família, não dá tempo necessário para que se faça o planejamento. Você quer as coisas de última hora, para ontem, já quero começar a construção, já estou com o dinheiro parado, já quero acelerar. E esse planejamento, ele precisa de tempo. É necessário um tempo para se planejar. A cultura do Brasil é o seguinte, menos planejamento, menos tempo gasto no planejamento ou investido no planejamento e muito tempo gasto na execução. Outras culturas, outros países têm inverso isso. Muito investimento em planejamento e pouco investimento de tempo em execução. Porque a execução é um local de executar e o planejamento é um local de pensar, de analisar as possibilidades. E quem é o responsável pelas possibilidades? Quem vai morar. Por isso que nós trabalhamos com obras personalizadas. Por isso que nós entendemos que esse profissional, no caso, nós aqui da Kira Design Residencial, nós fazemos os projetos, fazemos o planejamento e também fazemos a execução, mas nada impede de termos profissionais diferentes, tá? Por isso aqui que nós gostamos de cuidar desse processo como um todo, porque a gente dá maior atenção para essa família. Então, fez sentido para você aqui, ó? Se inscreve no canal. Eu acho que exagerei um pouco aqui, entendeu? Eu gosto de falar dessas coisas, então fez sentido para você? Usa aqui os comentários para a gente fomentar ainda mais discussões como essa. E obviamente eu te falei alguns pontos, mas se você lembrou de mais algum, diz TV a cabo. TV a cabo, olha só, onde é que vai ter TV no nosso quarto? Opa, onde vai ter TV na nossa casa? Só na sala, no quarto dos filhos? Onde vai ter TV? Vai ter lá na área gourmet? Aí você esqueceu de colocar um ponto de TV na área gourmet, não foi planejado. Aí vai fazer uma festa, chamar os amigos, você quer levar uma TV. Aí sabe o que você faz? Você pega aquela mesinha branca de boteco, leva lá aquela mesinha vermelha da cerveja e tal, coloca uma TV em cima, puxa cabo, puxa, aí no meio da festa a criancinha passa lá, chuta o fio e cai a tua TV. Por uma falta de planejamento, você quebra uma televisão. Ah, Marcelo, que absurdo isso. Diz aí pra mim aqui, ó. Quero saber quem já teve uma televisão quebrada porque chutou a extensão ou o cabo da antena. Falta de planejamento é prejuízo futuro. Anota essa. Falta de planejamento é prejuízo futuro. Local de obra é um local de execução e não um local de planejamento. Tá bom? Então se inscreve no canal para receber as notificações de mais material como esse. Eu sou Marcelo Akira. Estamos juntos aí nesse manifesto de melhorar a qualidade das obras residenciais no país.